Olá, neste vídeo mostraremos as propriedades dos sistemas lineares do terceiro grupo e terceiro caso. Então, vamos começar. Sistemas do terceiro grupo, terceiro caso. Definição. Sistemas do terceiro grupo e terceiro caso são os sistemas que têm como imagem três planos que se intersectam em um único ponto. Essa definição nos dá a seguinte imagem. Aqui temos os três planos e este ponto é exatamente o ponto de interseção do plano rosa, do plano azul e do plano verde. Muito bem. Propriedades. A primeira propriedade refere-se à relação entre os vetores normais. E a primeira propriedade afirma que nenhum dos vetores normais é múltiplo. Está mostrado através destas sentenças. N1 diferente de alfa que multiplica N1 2, N1 1 diferente de alfa que multiplica N1 3, N1 2 diferente de alfa que multiplica N1 3, para todo alfa pertencente a R. A segunda propriedade é uma propriedade que é consequência da primeira e que também diz respeito à multiplicidade entre os vetores aumentados. A segunda propriedade, portanto, afirma que nenhum dos vetores aumentados é múltiplo. Ok. A terceira propriedade refere-se à condição de combinação linear. Aqui nessa primeira frase, essa primeira sentença, o primeiro vetor não é combinação linear dos outros dois. Nesta segunda sentença, o segundo vetor não é combinação dos demais. E, finalmente, na terceira sentença, o terceiro vetor não é combinação linear dos outros dois. Portanto, temos aí a nossa terceira propriedade. Na quarta propriedade, temos que também nenhum dos vetores aumentados é combinação linear dos demais. Temos, portanto, as quatro propriedades que caracterizam os sistemas do terceiro grupo e terceiro caso. É um sistema possível e determinado. É um sistema que tem uma única solução. Nós vamos agora fazer um exemplo de um sistema linear de três equações com três variáveis que se enquadra no terceiro grupo e terceiro caso. Temos aqui o sistema. Para mostrarmos que esse sistema é um sistema do terceiro caso, do terceiro grupo, nós deveremos mostrar que esse sistema verifica todas as propriedades mostradas anteriormente. Entretanto, nós vamos apresentar aqui um teorema através do qual nós não precisamos fazer a verificação de todas essas propriedades. Então vamos ao teorema. A primeira hipótese do nosso teorema. Se S é um sistema linear 3×3, tal que nenhum dos vetores normais é múltiplo, se não existe alfa e beta pertencentes a R, tal que o primeiro vetor é igual a alfa multiplicado
pelo segundo vetor, mais um beta multiplicado pelo terceiro vetor. Então, satisfeitas essas duas condições, nós teremos a hipótese, ou melhor dizendo, a tese do nosso teorema. Ou seja, S, então, é um sistema do terceiro grupo e terceiro caso. Portanto, para nós mostrarmos que esse sistema é um sistema do terceiro grupo, terceiro caso, basta mostrarmos que esse sistema verifica as duas hipóteses do nosso teorema. E é o que nós vamos fazer agora. Vamos fazer primeiramente a verificação com relação à primeira hipótese. Vamos, portanto, tomar o primeiro vetor normal, tomar o segundo vetor normal, multiplicar pelo escalar alfa. Fazendo essa multiplicação, nós obtemos a igualdade, da qual nós obtemos imediatamente que alfa é igual a 1 meio, alfa é igual a menos 2 e alfa é igual a 4, que é uma equação com 3 variáveis, ou melhor dizendo, um sistema com 3 equações de uma variável, e que isso nos leva a imediatamente concluir que esse sistema é um sistema impossível. Concluímos, portanto, finalmente que não existe vetor, ou melhor dizendo, o primeiro vetor normal não é múltiplo do segundo. Ok. Falta agora nós fazermos a verificação do primeiro vetor com relação ao terceiro e depois do segundo vetor com relação também ao terceiro. E que nós deixamos de realizar, tendo em vista que o procedimento é semelhante ao que nós acabamos de fazer e que, portanto, poderá ser feita a verificação pelo ouvinte. Ok. Então, agora nós vamos mostrar que o sistema verifica a segunda hipótese do nosso teorema. Ou seja, que não existe nenhum número real tal que essa igualdade seja verdadeira. Então vamos lá. Bom, observação. Dizer que não existe alfa e beta pertencente a R, tal que n1 é igual a alfa que multiplica n1 2, mais beta que multiplica n1 3, isso é equivalente a dizer que n1 é diferente de alfa multiplicado por n1 2, mais beta multiplicado por n1 3, qualquer que seja o alfa e beta pertencente a R. Portanto, para a verificação, poderemos usar a hipótese neste ou neste outro formato. Muito bem. Então vamos tomar o primeiro vetor, multiplicar por um escalar alfa, tomar o segundo vetor, multiplicar por um escalar beta, igualarmos ao primeiro vetor para verificarmos se o mesmo é combinação linear dos demais. Muito bem. Efetuando as operações aqui indicadas, obtemos o sistema 2α mais 3β igual a 1, alfa mais 2β igual a menos 2, alfa mais 5β igual a 4. É um sistema de 3 equações com 2 variáveis e que aqui nós vamos utilizar o método de Gauss-Jordan para resolver o sistema. Temos aqui o sistema e a sua matriz aumentada. Nós vamos, portanto, trabalhar no sentido de tornar igual a zero este elemento, este e este. Então vamos lá. Temos aqui a nossa matriz aumentada, a primeira linha, que não vamos trabalhar com ela, a segunda linha, que nós vamos substituí-la
por ela própria multiplicada por 2 negativo e somar com a primeira, para tornar esse elemento aqui igual a zero. Então, de fato, multiplicando 2 negativo por 1, 2 e 2 negativo, obtemos 2 negativo, 4 negativo e 4 positivo. E somando a primeira linha, formando, portanto, a segunda terna ordenada, e fazendo a adição, nós obtemos 0, menos 1 e 5. Essa terna ordenada substituirá a segunda linha da nossa matriz aumentada. E agora nós vamos fazer a substituição da terceira linha, como multiplicando a primeira linha por um negativo e somando com multiplicando a terceira linha por um negativo e somando com a segunda. Desta forma, nós obtemos na terceira linha menos 1, menos 5, menos 4, e a segunda linha 1, 2 e menos 4. Fazendo a adição dessas terras ordenadas, obtemos 0, 3 negativo e 6 negativo. Temos, portanto, aqui as duas terras ordenadas, que substituirão a segunda e terceira linha da nossa matriz aumentada. Temos aqui a nossa matriz aumentada com a substituição realizada. Nós vamos agora trabalhar no sentido de tornar esse elemento igual a zero. Para isso, nós vamos multiplicar a terceira linha por 1 negativo e a segunda linha por 3 positivo. O que obtemos? 0, 3 positivo e 6 positivo, resultante da multiplicação da terceira linha por 1 negativo. E 0, 3 negativo e 15, resultante da multiplicação da segunda linha por 3. Fazendo a adição das duas ternas ordenadas, nós obtemos a terna 0, 0 e 21, que substituirá, portanto, a terceira linha da nossa matriz aumentada. Está, portanto, aqui a nossa matriz aumentada com a substituição realizada, e que aqui, a partir daqui, nós podemos escrever o sistema a partir da matriz aumentada. Então, reescrevendo o sistema, nós temos 2α mais beta igual a 1, 0 que multiplica alfa menos beta igual a 5, 0 que multiplica alfa mais 0 que multiplica beta igual a 21. Vemos que esta terceira equação é uma equação impossível, o que nos leva a concluir que o sistema é um sistema impossível. Sendo esse sistema impossível, concluímos que não existe alfa e beta, que torna a igualdade verdadeira. Ou seja, não existe alfa e beta tal que o n1 é igual a alfa multiplicado por n1 2 mais beta multiplicado por n1 3. Temos, portanto, aqui verificado que o sistema linear satisfaz a segunda hipótese do nosso teorema. Verificado que o sistema satisfaz a primeira e segunda hipótese do teorema, fica com isso mostrado que o mesmo é um sistema do terceiro grupo e terceiro caso. Com este vídeo, completamos a série sobre o tema geometria das equações lineares. Os sistemas lineares de duas equações com duas variáveis são representados por 3 tipos de figuras geométricas. E os sistemas lineares de 3 equações com 3 variáveis são representados por 8 tipos de imagens geométricas. Estas imagens geométricas são bem definidas através das suas propriedades algébricas, de modo que, dado um sistema linear, você pode
perfeitamente identificar estas propriedades algébricas, em consequência disto, o tipo de imagem, e facilmente é possível você determinar se um dado sistema é um sistema possível e determinado, ou se é um sistema possível e indeterminado, ou finalmente se é um sistema impossível. Ou seja, você pode determinar o número de soluções no sistema através dos tipos de imagens confrontado com as suas propriedades algébricas. Ok. Assim, encerramos o tema e agora nós vamos assumir, a partir de agora, o compromisso de trabalharmos o próximo tema, que será a álgebra matricial. Um tópico, portanto, importante para dar o embasamento e a fundamentação ao estudo da álgebra linear. Portanto, aguarde para a partir das próximas semanas, nós vamos fazer a iniciação desta sequência. Obrigado a todos e até lá!